Eu queria ver com você, se na sua opinião, né, quais os principais fatores que levam esses produtores rurais a buscar uma recuperação judicial e como que uma gestão preventiva pode ajudar a diminuir esse risco aí, né? Vamos lá. Segundo algumas informações de instituições financeiras, de todos aqueles que entram em recuperação judicial, aproximadamente no máximo uns 25 a 30% conseguem sair do outro lado. Dito isso, eu acho que a gente precisa entender que a recuperação judicial ela é uma ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta, uma chave, um demonstrativo de resultados, enfim, e ela tem que ser usada no momento certo para fazer aquilo que ela que deve ser feito. No meu entendimento, ninguém entra em recuperação judicial sem ter esgotado anteriormente todas as possibilidades de salvar o seu negócio da maneira menos dolorosa, porque sim, a recuperação judicial ela é uma ferramenta dolorosa para os negócios, e no meu entendimento, esgotado todas essas possibilidades, aí sim a gente pensa na recuperação judicial. Só que antes da recuperação judicial, a gente tem que entender que preventivamente, e aí talvez falar do passado seja algo fácil, do ponto de vista de quem está de fora, mas a gente tem algumas ferramentas que a maioria dos credores estão dispostos, que é a ferramenta da negociação e de mostrar, olha, eu te devo, não nego, e estou tentando ajustar em como eu posso te pagar. Meu negócio comporta eu te pagar X, a gente precisa esticar essa conta, e principalmente as instituições financeiras estão muito abertas a essa renegociação, vamos dizer assim, e por óbvio isso também tem um custo. E caso isso não aconteça, e caso eu não tenha condições de seguir tocando o negócio, condições de seguir produzindo e gerando resultados para que eu então pague a conta do meu imobilizado, que esse imobilizado muitas vezes foi no ímpeto de um crescimento a um preço caro, que a gente viu no passado recente eu me refiro. Caso eu não consiga, aí sim a gente entra na recuperação judicial. Só que a recuperação judicial ela nos traz algumas questões em que, se eu não conseguir me capitalizar dentro da recuperação judicial, para que lá na frente eu consiga saldar todas, enfim, dentro do acordo da recuperação, pagar a conta acordada, aí sim eu tenho um problema maior, porque eu não consegui me capitalizar no tempo em que eu deveria, e lá na frente essa conta vai chegar um pouco mais salgada, e talvez eu não tenha tanto crédito no mercado como eu tinha antes da recuperação judicial. Eu digo talvez porque é uma situação que pode acontecer. Anteriormente a isso, se me permite, Lucas, eu acho que a gente tem condições e precisa olhar muito para o que o nosso negócio vem sinalizando. Nós vínhamos num crescimento de vários negócios agrícolas muito acelerado, de expansões de dobrar de tamanho a cada ano. E quanto mais eu aumento o meu tamanho e a minha receita, e esse era um dos pensamentos, mais eu necessito de fluxo de capital para poder gerar essa receita. Afinal de contas, toda a receita gerada ela tem um custo. Então, esse é um dos principais pontos que machucaram muito o agro no Brasil inteiro, pelo seguinte: eu tinha uma receita de X, então eu tinha condições de chegar a captar recurso para poder gerar essa receita, só que num determinado momento eu não tomei as decisões estratégicas de proteger o meu negócio, de fazer um gerenciamento de risco adequado e, consequentemente, aquela expectativa de receita que eu tinha lá atrás, ela se reduziu a X menos 50, X menos 60, mas eu tenho uma conta lá de X mais 80 para pagar, que é todo o meu desembolso, que é todo o meu imobilizado. Então, esse é o problema que machucou muitos clientes, machucou muitos negócios. Ou ainda, no passado recente, a gente tinha condições de comprar determinadas áreas e pagar só com o resultado da operação que a gente tem do outro lado. Isso não é mais viável. A gente está vivendo um outro momento do agronegócio. Então,
A gente passeou por muitas coisas para falar de que, sim, ferramenta de recuperação judicial ela é uma ferramenta e deve ser usada da maneira mais adequada possível e não pensada como uma commodity, como algo que a gente pode usar a varrer em todas as situações. Até porque ele tem algumas restrições, algumas consequências quando ele usa uma ferramenta como essa, né? Ele fica um Exatamente. pouco de braços atados, né? Bem atados, Como vamos que dizer assim. como que ele fica depois disso para fazer novos negócios? Um cara que entrou em RJ, qual que é o problema dele para fazer novos negócios agora? Olha, eu não seria, vamos dizer assim, não posso te dizer que todo o credor ou toda a instituição financeira vai fechar as portas para esse negócio, mas sim, é óbvio que fica registrado que a gente passou por um problema como esse. A mesma coisa que a gente financiar um carro, ir lá e fazer processar o banco para pagar menos do que foi acordado de juros. E é óbvio que isso fere muitos negócios. Vamos lá, a instituição financeira que te emprestava o dinheiro a X, talvez ela te empreste, sim, mas talvez ela te cobre 3 vezes mais o juro. Ah, é juros abusivos. Bom, então não vou te prestar dinheiro. Então esse é o formato. E é por isso que eu digo que ela é uma ferramenta que pode sim salvar quando de fato, olha, eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho, quando eu olho o meu balanço, eu não tenho PL suficiente para pagar essa conta. Eu não tenho ativo suficiente para pagar todo o meu passivo. Então aí sim, a gente tem um caso de insolvência em que a única maneira é entrar em recuperação judicial e acabar com todo esse negócio. E por isso que eu digo, é uma ferramenta que deve ser bem pensada e bem estrategicamente utilizada. Do contrário, a gente está falando de utilizar uma ferramenta de uma maneira não adequada, assim como a gente pode utilizar qualquer outra ferramenta e causar um transtorno muito grande ou ainda agir de má fé na utilização da ferramenta. E o panorama que a gente via, né, Luciano? De lá, a soja 150, 170 reais, é um cenário que talvez vai demorar aí para voltar nesse mesmo patamar, né? Então o produtor ele vai ter que se organizar e reorganizar, né? Principalmente aí renegociar a médio e longo prazo para ficar afiado aí um fluxo de caixa para ele não ter mais problemas como esse e conseguir voltar a gerar margem e assim, né? Porque o problema agora, numa crise como essa, e pega um centro-oeste aí que diminuiu produtividade e somando a uma queda de preço, né? Então, o cara que ele faturava 5 milhões, o produtor que faturava 5 milhões, hoje aí ele fatura 2,5, né? Então, assim, e o custo dele às vezes está amarrado ainda com a expectativa nos preços que estavam, né? Como você muito bem citou antes. E a gente está vendo aí essa queda até de compras de maquinário, né? A gente está vendo algumas plantas industriais diminuindo produção já por causa disso também. Então a gente está vendo o agronegócio dar uma diminuída no ritmo. Será que esse patamar aí de soja R$ 100 ele vai se manter aí por um breve período? E o que o produtor pode fazer para tentar se organizar agora, né? Perfeito, Lucas. Isso é uma coisa que nos preocupa e a gente sabe que o agronegócio ele vive, assim como quase toda a economia, ela vive de determinados ciclos. E a gente teve um ciclo muito positivo no pós-pandemia e pandemia de ter soja a $17 o bushel. 17, 16, 15, 17,50. Só que isso não é vamos dizer assim, a realidade normal. Todos os analistas falam e todo o histórico que a gente olha, a gente vê soja a 9, 10 dólares o bushel como sendo o preço normal e natural oscilar entre 8 e 10, 8 e 11, 9 e 11. Esse é o normal. E aí, quando a gente vem para um câmbio, e aí eu estou falando só de soja, quando a gente vem para um câmbio de R$ 5, esse valor a gente vem para os valores que a soja está hoje. Então, isso, assim como a gente viu lá atrás o novo normal, isso não é o novo normal, isso é o normal da soja. O que era anormal eram aqueles preços, não digo estratosféricos, mas aqueles preços de 170 a R$ 200 a saca de soja, em que uma hora essa conta ia chegar. E a gente não poderia pensar no negócio como sendo algo que isso era natural, porque essa conta ia chegar para toda a sociedade. Assim como o milho a 70, 80 reais. Isso não era
algo tão natural assim. Porque isso impacta de uma maneira, na economia como um todo, impacta de uma maneira muito negativa. Impacta para o produtor de frango, para o produtor de suíno, consequentemente, para quem compra carne suína e para quem compra carne de frango, que a gente vai na cadeia e acaba por respingar, muito possivelmente, na indústria, que consequentemente vai ter uma redução, que é isso que tu está falando agora, uma redução de produção porque não tem saída. Então a gente está num momento não tão positivo do ponto de vista expansionista do agronegócio, porque a gente está tendendo as coisas, mercadologicamente falando, se acomodarem de uma maneira, vamos dizer assim, mais normal. Quando a gente olha para o futuro, a gente tem preços de soja, eu não sou analista de mercado, mas a gente está sempre analisando o mercado, a gente tem preços de soja para o próximo março, próximo dos $12 por bushel. Dependendo do lugar, se a gente fizer uma estrutura e aí trazendo isso para o preço de paridade, se a gente trouxer isso e amarrar isso a um câmbio futuro, a gente está falando de uma soja de $110, $112 o saco. Talvez dependendo do lugar até um pouquinho mais, em virtude de uma logística mais favorecida, mas lá para o centro-oeste, no Mato Grosso, é mais ou menos esse o preço. Esse 110, para muitos negócios, ele é um número adequado. Se a gente olhar para o antes da pandemia, a gente está falando de R$72 o saco, R$69 o saco, com uma relação de troca que na época também era muito... E aí estou falando relação de troca não olhando só o preço do fertilizante versus a tonelada do fertilizante versus a quantia de sacos que a gente está despendindo, mas quando eu olho o pacote de insumos por hectare, a gente está falando em algo em torno dos 28, 30 sacos. Esse era o normal antes da pandemia. Mesmo com os insumos mais caros, e muito mais caros durante o ciclo 21, 22 e 22, 23, a gente ainda tinha um pacote de insumos abaixo disso. Por quê? Porque a gente tinha um preço de comercialização muito, muito alto. Só que o trenzinho foi subindo, na frente vinham os preços e atrás vinham os custos, então tudo estava sendo puxado, só que num determinado momento esse trenzinho começou a cair e o custo ficou travado lá em cima, porque a gente não amarrou a ponta da receita. Para a maioria dos negócios, tinha-se a expectativa de que, como a soja no ano de 2020 e no ano de 2021 o preço na safra estava maior, tinha-se a expectativa de que os contratos de soja agora estariam mais altos do que o contrato futuro. Só que a gente esqueceu de olhar isso com um pouco mais de amplitude e entender que sempre na safra a gente tem preços no mercado físico menores para a maioria dos lugares. Há lugares em que não. Para a maioria dos lugares a gente tem preços na safra menores do que o contrato futuro. Então, eu deixei de fazer uma gestão de risco, deixei de, por exemplo, no Mato Grosso, se eu olhasse lá atrás, em setembro do ano passado, deixei de ver que uma soja, se eu tivesse feito o contrato, enfim, estruturado uma operação, seja no mercado financeiro, seja no mercado físico, eu teria uma soja que me traria um preço por saca de R$117 e não os R$100 que estão sendo oferecidos hoje. Percebam que aqueles R$117 lá atrás, eles pagavam a conta e sobrava um pouquinho. Hoje os R$100 não pagam a conta. E em muitos casos no Centro-Oeste, em virtude de não ter travado não ter comercializado no mesmo ritmo que a gente comercializou no último ano, tendo os custos que a gente teve e tendo a redução de produtividade que está se tendo no Mato Grosso, a soja não paga a conta. Então, aquele bom resultado que a gente teve lá atrás, se a gente não se organizou pensando no fluxo de caixa, a gente hoje tem um prejuízo e hoje tem uma condição de tocar esse negócio com uma maneira muito mais, com algo muito mais arriscado do que a gente tinha no passado. Eu vou tomar uma água, Lucas, eu falo demais. Não, e outra, agora mais do que nunca ele precisa aí somar essa receita das despesas da soja com o milho agora para ver se vai
realmente sobrar aí para ele cumprir com as obrigações sem sufoco, né? É quando a gente fala, né, e a gente sempre falou disso, né, Luciano, dele se organizar nesse fluxo de caixa para fazer uma reserva ali assim, para ter um dinheirinho guardado para os momentos ruins, seja ele de mercado, seja ele climático, né, seja ele o que for necessário, é para agora, né? É para agora. E toda vez, quando vem o problema, a gente fala de novo de fluxo de caixa, parece que está falando mais do mesmo. Mas é porque quem se organizou lá atrás agora já está tranquilo. Não é que está tranquilo, mas pelo menos não tem esses problemas, né? Que quem aí não está organizado, mais uma vez, está sofrendo. Então, assim, todo dia é dia de organizar fluxo de caixa. Né? Não é por causa que o momento está ruim ou porque ele está bom, é porque é uma obrigação de um produtor que ele quer ser um pouco mais profissional e mais eficiente do que ele já é, né, Luciano? Assim, Exatamente. como que ele consegue estrategicamente organizar um fluxo de caixa hoje? Porque existem muitos fatores que influenciam, né? Vamos lá. Eu acho que tudo isso vai ao encontro de uma frase que eu vi esses dias, que, resumindo, em outras palavras, é o seguinte: o problema não é ter problema, o problema é como a gente reage aos problemas. Então, o problema lá atrás a gente poderia ter e a gente poderia tomar algumas atitudes. A primeira, deixar acontecer para ver o que ia dar, e a segunda era, vou identificar, vou traçar alguns cenários possíveis e vou tentar me antecipar a esse problema. O antecipar-se a esse problema era a gente, por exemplo, pensar na safrinha, que hoje a gente está falando de R$ 35, R$ 38 o milho lá no Mato Grosso. Então isso é um problema, porque na maioria dos casos não paga a conta. Mas a gente tem condições de hoje ver um mercado de fertilizantes com um momento para fazer troca bem interessante, tanto na soja quanto no milho. Tem alguns riscos pensando aí no que pode acontecer nesse cenário de guerra? Tem. E aí a gente precisa olhar muito para o nosso fluxo de caixa e pensar o que eu tenho de compromissos até o final do ano. No mínimo, o que eu tenho de compromissos até o final do ano? O que eu tenho de receita prevista? E essa receita prevista é tanto esperar para ver se a soja vai subir, ou o milho vai subir, ou enfim, o produto que for. E em muitos casos a gente não tem uma previsão de receita muito grande, porque não temos soja suficiente, não temos produto suficiente para cumprir os compromissos. E cumprir os compromissos, muitas vezes a gente pensa que é só parcela de banco, que é só os insumos. Não, a gente tem um custo operacional que às vezes a gente não projeta dentro desse nosso fluxo de caixa. A gente tem uma vida pessoal que a gente não projeta dentro desse fluxo de caixa. E é isso que tem que ser bem levado em consideração. Exato. Não adianta eu pensar que não, eu vou abrir essa área aqui, vou transformar uma pastagem que eu tinha, enfim, no caso desse exemplo de cliente lá que pagava a fazenda só com a operação da outra, eu vou abrir essa área e eu vou produzir, e o ano que vem eu estou aumentando minha receita, eu vou conseguir pagar a conta. Calma aí, só um pouquinho. Para a gente transformar essa área, a gente tem um custo de correção de solo, a gente tem um custo de catação de toco, enfim, de grade para reestruturar isso, que a gente está falando mais ou menos aí de uns R$ 3.000 por hectare. Então, isso, será que a gente vai conseguir tirar de resultado ali no ano que vem? A gente está passando por um problema de fluxo de caixa agora, em que a gente está projetando o nosso custo mensal e a gente sabe que ali em junho eu vou ter um problema de falta de receita. O que eu estou fazendo para evitar que ali em junho eu não saia correndo tentando arrumar dinheiro, não arrume, e aí eu não vou conseguir pagar nada. Vou trancar todo o meu negócio, vou ficar com o nome pendurado por não pagar conta. Então, antecipar-se significa o quê? Eu olhar, bom, hoje eu preciso, enfim, desimobilizar um recurso, porque está imobilizado numa determinada área, está imobilizado numa determinada máquina, ou está imobilizado em alguma situação, e transformar ele em líquido. E eu ouvi uma frase esse ano de um cliente, da filha de um cliente, um senhorzinho, já muito antigo e muito conhecido ali no Goiás, que ela me disse o seguinte: o meu papai sempre falou, e esse ano a gente tá vendo isso. Há tempos em que a trama vale mais do que o dinheiro, e há tempos em que o dinheiro vale mais do que a trama. O que significa isso? Há tempos em que ter patrimônio significa
ter muito mais dinheiro. Só que há tempos em que a gente ter liquidez é muito mais vantajoso do que ter o dinheiro imobilizado. Não Uhum. significa para não ter nenhum ou nenhum outro, mas em momentos como esse, mais vale a gente ter liquidez do que a gente ter um patrimônio imobilizado alto. Então o momento em que a gente vive é o momento em que a gente precisa ter liquidez. Quem tem liquidez tem crédito mais barato, tem condições de fazer bons negócios, de expandir o seu negócio de uma maneira muito mais adequada, muito mais econômica, e é isso que a gente está vivenciando. E quem tem liquidez tem o quê? Tem um fluxo de caixa adequado, tem uma projeção de receitas e despesas muito bem organizada e tem um demonstrativo de resultados, tem uma projeção de resultados para 3, 4 anos, 5 anos, muito bem organizado e sabe onde quer chegar. Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Exato, exato. E o cara que tem esse caixa aí organizado agora, né, que se projetou antecipadamente, esse cara não é forçado a sair vendendo agora nesse momento de mercado, nem para o soja, nem para o milho. Ele senta em cima, né, Luciano? É isso E aí. espera aí a oportunidade lá na frente.